Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos retomar aqui capítulo 10, versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Pedro traz algumas pessoas com ele, de Jope, entra na casa de Cornélio, e aí ele percebe que não é só Cornélio e a sua família, o círculo familiar mais próximo. Há uma multidão, todas as pessoas que ele conhecia, soldados, escravos, familiares. Ele fez um núcleo familiar, digamos assim, na sua casa. E um homem que não tinha conhecimento, do evangelismo eficaz, como nós temos hoje. Nós sabemos o tipo de evangelização que dá certo, mas esse homem não sabia. Ele fez guiado pela sua, pelo seu desejo de aprender e querer que as outras pessoas também pudessem aprender sobre o evangelho. E Pedro, quando chega ali, ele se depara com aquela plateia. E aí eu fiquei pensando, eu estava lendo ainda há pouco essa passagem e fiquei pensando na linha do tempo da vida de Pedro. Porque quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um discípulo, ele era só um pescador. Imagina, um pescador simples, um homem que... Qual é a vida diária de um pescador? Ele acorda muito cedo, de madrugada, ou ele nem dorme, ele começa a pescar logo à noite, passa a madrugada inteira no mar, e durante o dia ele está ali arrumando os peixes e vendendo os peixes. Essa era a lida dele. E ao final do dia ia para casa e se encontrava com a sua esposa. A gente não sabe se Pedro tinha filhos, não tem essa informação, mas ele tinha uma esposa. E era aquela vida comum. Mas, de repente, o encontro com o Senhor Jesus mudou tudo. E aí ele passa a ser um discípulo. E discípulo, naquela época, exigia uma vida longe da família. Ele passa a ser um homem com uma vida itinerante. Porque, ora, Jesus estava na Galileia, ora ele estava na Judeia. Ele não tinha um ponto certo, fixo, para ficar. Ora, ele estava em Betânia, em outros momentos ele estava lá em Caná da Galileia, ele andava. E aí nós não temos a informação que as esposas acompanhavam esses discípulos. Provavelmente, muito provavelmente, elas ficavam em casa. Então foram 3 anos e meio, quase, separados da família. Não digo que foi uma separação total. Haviam alguns momentos que eles se encontravam, que coincidia de estar ali no local onde eles tinham residência, mas a vida estava comprometida em seguir o Senhor Jesus. Então, de pescador, agora ele tem uma vida itinerante. Uma trouxa, não sei onde eles carregavam as coisas, mas uma pequena mala, uma pequena bagagem e andando com Jesus. Então, ora eles tinham um almoço numa casa com mesa, com uma comida normal, convencional, ora eles estavam de repente sentados debaixo de uma árvore comendo um lanche. Como a gente viu no final do ministério de Jesus, ele com os discípulos comendo peixe na praia. Imagina, faz uma fogueirinha ali e assa um peixe. Então cada refeição era uma surpresa para eles. Eles não viviam uma vida normal. Mas, de repente, ele se transforma num apóstolo. Ele já não é mais só discípulo, aquele que está ali aos pés, andando atrás do Senhor Jesus, aos pés dele. Ele agora é um apóstolo, ele tem uma responsabilidade na igreja. Jesus morreu, ressuscitou e comissionou aqueles homens. Então, a vida dele passa para um outro estágio. Agora eu tenho responsabilidade com pessoas. Antes Jesus era responsável pelas pessoas, mas agora não. Agora sou eu. Eu sou responsável por esse grupo. E quantos problemas, quando você se torna responsável por alguma coisa, você também precisa ter disposição para ouvir, para resolver problemas, É como o pastor que cuida das ovelhas. Ele vai tirar o carrapicho, ele vai curar a ferida. Se quebrou a patinha, ele vai colocar ali
uma forma de imobilização naquela patinha, se perdeu, vai ter que... Pedro já estava nessa condição. Ou seja, um homem que antes só fazia um tipo de coisa, né, ele estava acostumado a pescar. E Jesus, em um determinado momento, fala para ele: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Ou seja, a sua atividade de pesca aqui no Mar da Galileia vai ficar no passado. Né? Não é que você vai ter que desaprender, mas você vai ter que aprender outras coisas, coisas novas. Né? E aí, depois de se tornar apóstolo da igreja primitiva, de repente, ele é perseguido. Né? Ele é levado ao tribunal, ao sinédrio, ele é açoitado, ele tem que pregar para multidões. Imagina, um homem que era um pescador. Pescador não fala com um grande público. Normalmente, um pescador fala com pessoas muito simples ali ao redor dele. Mas agora ele está falando com uma multidão. Né? A gente passou por vários sermões aqui, por situações que Pedro está diante de milhares de pessoas. E aí? Olha como está mudando. Né? E aí, vamos por uma outra etapa da vida dele. Ele precisa se hospedar na casa de pessoas também que são completamente fora do padrão, não só de vida, padrão social dele, mas também religioso, porque ele vem de um povo que tem costumes, que tem tradições, e tradições que são muito fortes. Ou seja, eu aprendi isso. E é isso que a minha família fez. Imagina, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, nós só fazemos isso. Nós só sabemos isso. E, de repente, ele vai para a casa de Simão o Curtidor. Vai para uma casa onde tem carcaça de animais mortos, né? Uma casa fora do padrão da dele. Mas agora é um outro estágio. O Espírito Santo o leva para onde? Para a casa de Cornélio. Casa de um homem importante. Agora ele está diante da casa de uma pessoa. Imagina, não era uma casa comum. Né? Era uma casa de uma pessoa que tinha posses. Estudada. Ele, um pescador, vai ter que pregar agora para um público romano. Né? Roma era quem dominava Israel. Então ele está pregando. Imagina isso. Se coloca na condição dele. É você sair da condição mais simples. No nosso caso, nós mulheres, vamos fazer aqui um paralelo. A mulher está acostumada, de repente, ao trabalho doméstico da casa. Lavar, passar, cozinhar, interagir ali com a vizinha da direita, da esquerda, com a criança. Não é nada do que isso. Mas, de repente, vai tendo uma escalada de responsabilidade e ela vai sendo colocada em situações que ela não está acostumada. E foi isso que aconteceu com Pedro. Né? Ele chega ali, ele está diante de pessoas, né, de soldados romanos, de um público basicamente romano, e uma casa nobre, não é uma casa de pescador, não é uma casa simples, não era como a casa do curtidor que ele estava hospedado. E ele vê que as pessoas estão com uma expectativa, né? Porque além de você ser colocado numa situação, as pessoas que estão ali têm uma expectativa. Então Pedro é esse homem. Como pode um pescador estar na casa de Cornélio falando com pessoas importantes? Porque você vê Paulo, um erudito, falando com pessoas importantes, a gente até entende, ele estava acostumado com aquilo. Não é? Mas Pedro não estava. Isso aqui não fazia parte do dia a dia dele. Então nós servimos um Deus que nos chama para fazer coisas diferentes todos os dias. Nós somos testadas, nós somos desafiadas. E quem foge desse desafio, foge do crescimento e foge de receber dele a capacitação. São pessoas que vão ficar sempre amarradas a um estado espiritual e a uma condição mínima para servir o reino. Quando há o desejo dentro de nós, eu quero servir a tua igreja, porque servir a igreja é servir a Deus, não é? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero servir a Deus, mas elas não servem
uns aos outros, né? Na igreja. Ela não está servindo a Deus, ela não quer servir a Deus, isso é teórico. Servir a Deus é servir a igreja. E para servir a igreja, nós temos que buscar os melhores dons, é o que está escrito. Então, se há os desafios e a pessoa foge, por que Deus vai dar a ela dons diferentes, dons espirituais que são valiosos, se ele sabe que ela é covarde? Você sabe que ela morre de medo, que ela não vai. Então, Pedro é um homem que tem coragem. Ele recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá essa capacidade, mas você não recebe de imediato aquilo assim, eu me sinto pronto. Não, pelo menos não acontece comigo. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu creio na ação dele, mas todas as vezes que eu estou diante de um desafio, eu sinto, meu Deus, as pernas tremem. E o Espírito Santo deixa que a gente sinta isso mesmo. É o teste. Para você ir, com medo ou sem medo, você vai, porque você crê. É completamente diferente. É como se a gente colocasse o pé primeiro e depois Deus coloca o solo para você pisar. A sensação é que você vai pisar no vazio. Você tem que dar o passo. Não existe um caminho pavimentado para você andar, segura, já sei, eu domino, eu aprendi. Não. Nós não sabemos, nós não somos preparadas para aquilo, mas nós confiamos. E à medida que for exigido que a gente ande, ele vai colocar o chão debaixo dos nossos pés para a gente andar. Isso se chama confiança. Às vezes nós falamos muito de confiança para as pessoas, mas nós falhamos na confiança. Com coisas tão simples no dia a dia. Né? Nós falhamos. E aí eu pensei num outro ponto também com esse versículo. Deus preparou Cornélio para o encontro. Cornélio preparou aquelas pessoas todas que estavam ali na sua casa. E Deus preparou Pedro. Então, o nosso Deus é um Deus de preparação para encontros. O que nós temos nesse capítulo 10 aqui, além da grande verdade que é a inclusão da igreja, né, dos incrédulos na igreja, dos gentios na igreja de Jesus, de uma forma assim categórica, nós temos também a grande beleza do encontro. Deus prepara o encontro. Deus, ao mesmo tempo que trabalhou em Cornélio, mandou o anjo, deu a visão para Cornélio, ele também foi lá na casa onde estava Pedro, falou com Pedro. Olha toda a engenhosa estratégia de Deus, um planejamento perfeito. Ele trabalha de ambos os lados para fazer o encontro. Né? Porque o que é mais importante aqui de tudo isso é esse encontro. Porque por mais que tivessem acontecido a visão de um lado e a visão do outro, se eles não tivessem se encontrado, a ideia divina não tinha vindo. Precisava ter um encontro. Então, o que nós aprendemos com isso? A igreja de Jesus é um corpo, um conjunto, um encontro de pessoas. Às vezes, a gente acha que as pessoas estão juntas, mas elas não estão. Elas podem estar fisicamente próximas, mas espiritualmente elas estão completamente distantes. Elas não estão percebendo que o nosso Deus é um Deus que junta pessoas. Pessoas que se convertem, pessoas que têm sede de conhecer mais a Deus, de crescer na graça e na misericórdia dele, elas não se separam, elas se aproximam. Todas as pessoas que querem ficar distante, elas estão violentando uma ordem de Jesus. Né? Porque ele pediu ao Pai que todos fôssemos um, e ele ordenou aos seus discípulos essa unidade. Então, unidade na igreja não é algo que nós podemos escolher. Eu não sei se eu vou ficar perto dessa pessoa. Não, nós somos igreja, e igreja vive junto. Igreja vive perto. Igreja vive como os animais e aquela família de Noé estavam ali na arca, juntos.
A igreja é essa arca. E quem se recusa a ter essa unidade está fazendo mal a si mesmo, porque está se tornando aquele membro do corpo que vai apodrecer. Se um dedo for cortado da nossa mão e ficar fora por alguns minutos, ele se deteriora. E ele já não vai mais poder fazer parte do corpo. Ele só é corpo se ele estiver junto na minha mão. Se ele estiver separado, ele é um dedo, um pedaço de carne, um pedaço de osso e cartilagem. Mas se ele estiver aqui, na mão, ele é um corpo. Ele pode se alegrar em dizer, eu faço parte desse corpo. Então, hoje nós temos um fenômeno que cresce no mundo, que é o fenômeno dos desigrejados. E nós temos milhões, é a maior igreja do mundo, a igreja dos desigrejados. E aí você fala, meu Deus, como essas pessoas têm a coragem, né, de rejeitar a igreja de Jesus e viver sozinhas. Mas quantos igrejados são desigrejados? Eu vou levar a reflexão um pouco para mais longe, aí, mais profunda. Pessoas que estão dentro da igreja, mas são desigrejadas. Elas não fazem parte do corpo. Elas se recusam a se juntar. Pedro foi humilde para entender, né? Logo ele teve aquela reação impetuosa, típica de Pedro, né? E precisa 3 vezes, ele é o homem das 3 vezes. 3 vezes tem que falar, tem 3 vezes, Jesus já sabe disso. Então ele eu já sei, né? Então, tá bom, Pedro, 3 vezes, 3 vezes. Você leva tempo para assimilar. E a gente às vezes ri, mas nós precisamos às vezes de 10 vezes, 20 vezes, muito mais do que 3, né? Mas depois ele obedece, mesmo sem entender tudo que estava se passando ali, porque aquela visão dos animais no lençol não era só a respeito da dieta alimentar dos judeus, era muito mais profunda. Deus estava falando de pessoas. Aqueles animais eram uma linguagem metafórica para mostrar que, assim como eles faziam essa acepção entre os animais e que já não era mais tempo disso, eles também faziam acepção de pessoas. Imagina que choque para Pedro ouvir isso, né? Perceber que ele era um homem que não aceitava bem as pessoas. Ele tinha preconceito. Pedro era um homem que, por causa da religião, ele tinha os seus preconceitos. Eu não misturo não com essas pessoas, eu não como isso, eu não faço aquilo. E enquanto não se abre mão disso, você não consegue se juntar. Então, qual é a pergunta? Você é uma igrejada ou uma igrejada desigrejada? Porque nós temos obreiros que são igrejados no crachá, igrejados na reunião, mas desigrejados do corpo. E nós temos membros e esposas que nutrem aquele preconceito. Com essa pessoa eu não me dou. Isso eu não faço, aquilo também não. E aí você pode ter o seguinte pensamento, que eu também tive, né? Mas não foi Deus que falou que não era para se misturar? Alguém já pensou nisso, né? Deve ter pensado. Estava na lei. O que Pedro está fazendo está certo, porque estava na lei. Foi Deus que disse para não comer aquilo, então eles não comiam. Foi Deus que disse para não ir na casa de um gentil, eles não iam. Mas nós precisamos perceber quando as coisas mudam, é responsabilidade nossa ter uma audição espiritual para ouvir o que Deus tem a dizer naquele momento. A vontade de Deus não é toda a vida estática. Nós percebemos que, pela palavra de Isaías mesmo, ele faz coisas novas todos os dias. Então, se eu fico com aquela visão engessada, que a vontade de Deus é só aquilo ali. Imagina se Abraão, é um exemplo que eu sempre dou, mas é o que fica mais claro para mim, se ele não tivesse atualizado a voz de Deus, ele teria matado Isaque. Porque no momento Deus falou, vai lá, pega o seu filho Isaque, vai no Moriá e sacrifica. Mas 3 dias depois a ordem mudou. Só que às vezes nós estamos tão
acostumados com a nossa rotina religiosa, com os nossos costumes, que nós não conseguimos atualizar a voz de Deus. Se falar alguma coisa diferente, a gente buga, a gente fica perdido. Não pode ser assim. Nós precisamos ter essa mente sensível para ouvir a voz de Deus. E ele pode pedir coisas inusitadas, como ele pediu para Pedro. E se eu não for sensível à voz dele, eu vou dizer não ao que ele está pedindo, exatamente como Pedro. Pedro disse, não, isso eu não vou comer não, não vou não. Às vezes a gente também fala a mesma coisa, isso eu não vou fazer não. Imagina isso, que petulância da nossa parte. Mas por quê? Porque não houve esse relacionamento que se comunica perfeitamente. Nós deveríamos nos relacionar com Deus. Relacionamento com Deus é um relacionamento em que nós ouvimos e falamos. Isso é um relacionamento perfeito. Mas muitas vezes o nosso relacionamento com Ele está baseado só no que nós falamos para Ele, do que nós precisamos. Nós não damos liberdade para a presença dEle. Nós muitas vezes não temos sede dessa presença, a presença que invade e que está no controle. É Deus que está no controle, não somos nós. Nós queremos controlar as coisas, mas não. Quando você se relaciona com Deus corretamente, Ele está no controle. E você aceita isso. Isso aqui é profundo, eu gostaria até de falar mais sobre isso, mas senão a gente não vai andar. Mas analisa como têm sido os seus encontros com Deus e com as pessoas à sua volta. Porque quando Pedro entendeu, não, Deus está falando comigo, eu preciso fazer algo a respeito. Deus tem uma vontade diferente. Está entrando aqui em cena algo que eu não conheço, que eu não entendo, mas eu quero obedecer. E aí os homens chamaram no portão e não precisou chamar muito. Pedro logo desceu e falou o quê? Sou eu, sei que vocês estão me procurando, sou eu. Pronto, aceitou, está tudo resolvido. Eu vou e sem duvidar. Eu sei que Deus está me levando, tá? Deus está se movendo agora. O nosso Deus é um Deus que se move todos os dias, como a nuvem se movia e o povo tinha que andar ao acampamento. Eu não posso bater o pé e falar, não vou andar não, a nuvem está andando e você fica. Você vai ficar sem a proteção de Deus, você não vai ser usada por Ele. Então, nós servimos um Deus que se move e a gente tem que se mover junto. A nuvem andou, você tem que andar. Não é o Espírito Santo jogar um laço e te arrastar. Ele não faz isso, ele não é um ditador. Nós nos movemos. Deus move a vontade dele e nós, como seus filhos, como seus servos, nós nos movemos para obedecer. Então, reflita sobre esses encontros. Talvez você precise se encontrar com um Cornélio que está aí do seu lado e você não está conseguindo perceber. E aí você continua em Jope e Cornélio continua na Cesareia. E eu não quero dizer que são cidades, que esse lugar é geograficamente distante. Às vezes as pessoas estão juntas, mas espiritualmente elas estão como se 50, 100 quilômetros estivessem separando-as. Né? O 28 diz, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro começa já falando, olha, não sei, Cornélio, se você sabe, eu gosto de parafrasear até para eu entender melhor, tá? Não sei, Cornélio, se você sabe, mas para mim, um homem judeu não é permitido entrar na sua casa. Não é permitido eu comer na sua casa. Não é permitido que nós tenhamos nenhum tipo de ligação. Não. A minha, digamos assim, a minha religião não permite, né? Que era, até então, Pedro estava vivendo nesse sentido debaixo das normas do judaísmo, das leis judaicas, né? E aí ele, olha, não era lícito. O que eu estou fazendo aqui é ilegal para a minha religião. Né? Imagino ele.
É completamente contra a lei. Mas eu vim aqui porque Deus, olha que legal, porque Deus me mostrou. Quando Deus mostra, gente, a visão se amplia. É diferente um outro ser humano tentar abrir os nossos olhos, sabe? Falar, convencer, há um esforço enorme. Mas enquanto Deus não mostra, há uma relutância. Há sempre aquela resistência. Ah, pode ser só a opinião dessa pessoa, pode ser só o jeito dessa pessoa. Por exemplo, alguém chega para a gente e fala, fulano, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo. Se você olhar para aquela orientação, para aquele conselho, como vindo de um outro ser humano, você pondera. Não é bem assim. Não vejo assim. Eu não sinto necessidade disso. Mas, quando Deus mostra, gente, Ele nem precisa falar muito, às vezes uma palavra, e você já se quebranta de uma tal maneira e enxerga um mundo que você antes não enxergava. Então, buscar essa visão de Deus, sempre pedir, Senhor, abra minha visão, alarga os meus horizontes espirituais, me faz enxergar aquilo que eu não enxergo. Me faz ver de verdade, no plano espiritual, que eu não estou falando de uma visão física. Nós estamos falando de uma visão espiritual. Nós estamos num mundo de batalhas espirituais. Então nós precisamos ter visão espiritual. E essa visão é só Deus que dá. Então Pedro está fazendo uma coisa absurda, segundo a cultura dele. Mas ele faz por quê? Porque Deus mostrou. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, ele entendeu que não havia distinção entre judeus e gentios. Toda uma nação, imagina o tamanho dessa visão, a envergadura da revelação que Pedro teve. Toda uma nação, por gerações e gerações, continua seguindo um preceito que já caiu por terra há muitos anos. Não vale mais. Mas porque não teve a visão, eles continuam naquela lei. Quando nós vamos a Israel, é muito triste você ver isso. O povo cumprindo algo que foi muito importante, mas que fez parte do passado, não é mais para esse tempo. Passou. E eles perderam esse tempo. Estão ali fazendo, achando que estão agradando a Deus. Pode acontecer conosco. Se nós não tivermos visão da vontade de Deus, a gente pode estar fazendo uma coisa que já passou o tempo, há muito tempo, e você está ali, perdendo energia, perdendo seus anos, perdendo saúde, porque você está fazendo algo que não é mais para aquele tempo. O que será que a gente pode estar fazendo que não é mais para esse tempo? Se pergunte. Nós estamos aí vivendo uma guerra, um momento tão perigoso para a humanidade. Nós estamos diante de ameaças nucleares, ameaças que você lê um jornal, parece que é a mesma coisa de você estar lendo Apocalipse. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Então, há uma direção de Deus para o trabalho nesse tempo, há uma direção clara de Deus, como é que a gente tem que fazer? Nós estamos assim, nos segundos finais da humanidade, e Deus nos constituiu atalaias desse tempo, então eu preciso ter a visão. Como Pedro naquele tempo, eu preciso ter a visão, a igreja de Jesus precisa começar entre os gentios. Ele deu a ordem, mas a gente não começou ainda. Imagina, Jesus já tinha subido aos céus, já tinha dado essa ordem e a igreja estava ali. Basicamente entre os judeus. Mas não era para ficar ali. Então, o que é que nós estamos também atrasados para entender? Talvez o homem está lá no portão te chamando, como aqueles servos lá. De repente você não conseguiu ouvir. E as pessoas estão batendo a sua porta, Jesus batendo e chamando para você ouvir. Sai desse seu casulo, sai desses seus complexos, desses seus medos, sai dessa sua preocupação com a opinião dos outros, com essa preocupação com a imagem, com a posição. Isso não faz a menor diferença.
que a gente tem que fazer é usar todas as nossas forças, a nossa saúde, o nosso tempo para pregar o evangelho. Essa é a tarefa urgente. E as pessoas ainda estão se debatendo, pensando em quem é mais importante, como os discípulos estavam ali. O que nós não entendemos ainda? Né? Vamos refletir. O que nós não entendemos ainda? Se pergunte o que você não entendeu do tempo que nós estamos vivendo. Pedro não entendia tudo, mas o que ele entendeu, ele imediatamente se propôs a andar e ir até aquele lugar. E agora, vem uma parte interessante, né? Eu gostei demais desse versículo, olha. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Olha que situação. Então tá, é para ir, Senhor? Eu vou. Não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou. Eu não sei o que me espera, mas eu vou. Só que Cornélio também não sabe. Ele pergunta para Cornélio. Cornélio recebeu a visão, você vai lá e manda chamar Pedro. Foi o que ele teve. Então, tudo era muito parcial, mas os dois obedeceram. Cornélio não sabia o que Pedro ia fazer lá em Cesareia, mas ele obedeceu. Vai lá, chama Pedro, traz Pedro aqui. E Pedro também não sabia o que ele ia fazer. Então, ele vai. E é bom, ele disse que ele foi sem contradizer. Meu Deus, é para ir, então eu vou. Sem entender, sem tentar me preparar. Eu preciso me preparar. E se esse centurião resolver me prender? E se eu tiver que... Imagina, muitas coisas devem ter passado a cabeça dele. Mas ele foi, né? Aí quando ele pergunta por que razão, ele está querendo dizer, olha, Deus não me revelou tudo ainda não. Imagina isso. Ele estava dentro da casa de Cornélio, ele não sabia o que ele tinha que fazer ainda. Eu já passei por situações assim, vocês também já devem ter passado, não é? Você está ali no momento exato, você obedece o chamado de Deus, mas agora você não sabe mais o que fazer. Tipo, Senhor, é até aqui que eu sei, agora é contigo. E Pedro achava que Cornélio tinha a resposta. Então, eu quero saber, por que você me chamou aqui? Aí tipo, né? Ele achava que Cornélio ia responder. Às vezes a gente acha que a nossa amiga vai responder, que o pastor na reunião vai responder, que o bispo na reunião vai responder. A gente pergunta para as pessoas, e agora, o que eu faço? Não é? E agora? Estou aqui, e aí, o que eu tenho para fazer? Mas não é perguntar para a pessoa, é perguntar para o Espírito Santo. Cornélio não sabia, assim como eu não sei qual a vontade de Deus para a sua vida, não sei. Não sei nem para a minha. Eu tenho que buscar sempre, Senhor, o que o Senhor quer hoje? Então, é um pouco cômica, né? Essa pergunta. Vamos ao 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Ele repete, olha a fidelidade dele, ele repete exatamente o que o anjo falou para ele. Em outras palavras, o que eu sei é até aqui, né? Eu só sei até aqui, eu não sei mais. O anjo falou para mim que você vai falar. E Pedro não sabia o que ia falar, né? Nenhum dos dois sabiam do que ia acontecer ali naquele momento. O 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Ah, quanta responsabilidade! Agora, Pedro, eu transfiro, né, a minha responsabilidade, está contigo a bola, porque eu mandei os homens lá, você fez muito bem em vir, né? Seja bem-vindo à minha casa, em outras palavras. Ó, esse público todinho que está reunido aqui quer ouvir o que Deus tem para falar através de você. Nós não viemos aqui para te ouvir, Pedro. Diferente.
Eu não quero ouvir Pedro, o pescador. Eu quero ouvir quem? Eu quero ouvir Deus através de Pedro. Olha o nível. Gente, que entendimento espiritual, não é? Nós não viemos aqui para ouvir sobre Israel, ouvir sobre o governo. Não. Nós viemos ouvir o que Deus tem para falar. Aí você imagina a responsabilidade de quem prega. Porque não é falar de si. Não é falar sobre as minhas opiniões, sobre as minhas ideias e concepções do mundo. Não é falar o que eu acho muito interessante na Bíblia. Como o bispo costuma dizer, a Bíblia está cheia de palavras, de mensagens. Tudo é maravilhoso. Não tem nada ruim na Bíblia. Todas as vezes que eu leio, ai, que maravilhoso. E leio a outra, que maravilhoso. Tudo maravilhoso. Mas qual é a direção de Deus naquele momento, naquela hora? Deus quer nos usar, Ele quer falar através da nossa boca. E aí, para que Ele fale, você tem que viver esse esvaziamento. Pedro não veio com um discursozinho na manga, ó. Ele não colocou aqui um sermãozinho. Um sermão, vou colocar outro aqui também, que vai, né? Se eu tiver, eu falo isso, eu falo aquilo. Não tem, ele não tem nada. Ele não está preparado. Ele está pronto para o Espírito Santo usar. O que o senhor quer falar? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O abrindo a boca, todas as vezes que nós lermos essa expressão aqui, principalmente nos escritos de Lucas, é uma forma de dizer que ele começa a falar com intrepidez. Né? Ainda hoje nós temos essa expressão, fulano abriu a boca, ou seja, agora ele desatou a falar. Né? Não é uma coisa só assim, a pessoa respondeu uma pergunta, não. Pedro abre a boca, então agora pode sentar todo mundo que Deus vai falar. Que delícia, né? Você saber que diante de si tem uma pessoa que se propõe a ser usada por Deus, que deixa Deus falar. E que a mensagem é pura e cristalina. É o evangelho puro que está passando por ela ali. E aí Pedro fala a primeira mensagem que mais o impactou. Foi justamente o que o Espírito Santo trabalhou nele. No dia anterior, ele era até então um homem que fazia acepção de pessoas, não é? E ele descobriu que não podia. Com aquele lençol dos bichos que descem lá, os animais que descem, ele descobriu que não podia ser assim. Então ele deve ter ido naquela viagem toda, pensando, poxa, quantos anos na minha vida desperdiçado, ainda mais ele que era um homem bruto, quantas pessoas eu não rejeitei, já não maltratei, né? Deixei de estender a mão, porque eu tinha essa barreira. Então, ele fala com as pessoas, o Espírito Santo o ensinou algo, e agora essa mensagem que o abençoou vai passar por ele e chegar numa outra pessoa. A mensagem que abençoa é aquela mensagem que passa por você, que dá frutos na sua alma, que você aprende, aí você tem autoridade para falar dela. Não é aquela mensagem que eu estudo. Deixa eu estudar aqui, eu quero estudar hoje sobre o pecado de Davi. Ótimo, você pega uma Bíblia, pega outra Bíblia de estudo e lê na internet. Isso não traz resultado nenhum. Isso é só conhecimento, só informação. A mensagem que abençoa as pessoas, que as pessoas olham e falam assim, é a boca de Deus ali. Não é aquela pessoa que está falando. É a mensagem que você lê, que você interioriza primeiro essa mensagem. Ela te abençoa, ela frutifica no seu ser, ela te transforma e aí você tem autoridade para pregá-la. Se ele chegasse um dia antes, diante de uma multidão e falasse, Deus não faz acepção de pessoas, imagina, ele seria o quê? Um hipócrita, porque ele fazia. Ele fazia. Mas se ele lesse na Bíblia uma palavra sobre acepção de pessoas, ele poderia pregar, porque Deus isso, porque Deus aquilo outro. Mas ele não tinha autoridade para falar aquilo. Então, só pregue aquilo que você realmente vive. Aquilo que é uma verdade no seu ser.
Nós estamos num tempo de gente que faz as coisas profissionalmente, mas Deus não tem discípulo, servo profissional. Profissionalismo pode ser muito bom aí fora, no mundo corporativo. No mundo de Deus, Ele não quer gente profissional. Ele não quer gente que se prepara, se enche e vai lá, cheio de si, e fala para as pessoas. E ainda depois querem resultado, porque querem ser aplaudidas, querem ter aprovação. Então Pedro começa, é muito importante isso aqui, com algo que ele acaba de aprender. Aquela mensagem está latejando dentro dele. Imagina o impacto que aquilo criou. Quantas pessoas eu tive como impura, como imunda. E elas não são. O Deus que ama os judeus ama também esse povo. Então ele começa o discurso com algo que está fervendo dentro dele. Tudo que está fervendo dentro da gente, nós podemos falar, porque vai abençoar outras pessoas. Agora, se não está queimando, vai queimar na outra pessoa, não está queimando em você, vai queimar no outro. Nunca, né? E Pedro abriu a boca para pregar o evangelho, né? O 35, olha só. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Pedro aqui se dispõe a pregar o evangelho. E evangelho é o quê? É Cristo no centro da mensagem. A mensagem não é sobre a minha vida, a mensagem é sobre a vida de Jesus. A mensagem não é sobre o que ele fez na minha vida, é o que ele faz na vida das pessoas. O que ele fez na minha vida é um exemplo pessoal, mas não é o evangelho. O evangelho é definido como essa mensagem. É isso aqui é o evangelho. Então Pedro chega ali e ele começa a pregar o evangelho. Deus tem compromisso com essa palavra. Quando ela é pregada, ele diz que ela nunca volta vazia. Então, você pensa assim, como ele vai pregar o evangelho? É uma pregação super erudita, é uma pregação, o evangelho é simples. Olha o que ele fala, né? Que Deus não faz acepção de pessoas e que ele se agrada, olha que interessante isso aqui, de pessoas de qualquer nação. Não é só do povo judeu. Ele está falando com romanos. Ele está falando com os europeus. Né? Ele já não está falando mais com o povo dele. E aí ele fala, Deus se agrada, é agradável a ele. Pessoas de qualquer nação que tenham desejo pelo que é justo, que tenham temor no seu coração. Isso é agradável a Deus. Isso é evangelho. Né? Esse aqui E é o mesmo evangelho que era pregado para os judeus. Então, o evangelho pregado para o africano, para o judeu, para o europeu, para o americano, é o mesmo evangelho. O que ele está falando aqui é o que era falado lá em Israel. Porque a dinamite é essa palavra. O poder está nessa palavra. É a pregação da palavra que muda. E essa palavra aqui que a gente tem que pregar sem olhares de preconceito. Porque, imagina, nós estamos numa casa que poderia ter o olhar torcido do romano para com o judeu. São subalternos. É um povo de segunda categoria, dominado. E poderia ter o olhar de Pedro para os romanos. Esses aí adoram muito os deuses, são politeístas, são imundos. Olha só, eles poderiam até de repente estar juntos, mas por dentro alimentar aqueles olhares, aquele preconceito. Assim como o grego via o bárbaro como povo, sem valor nenhum. Né? E o bárbaro via o grego como, eles fazem coisas que nós não entendemos. Não, quando você prega o evangelho, você abre mão de todos os preconceitos. Você prega o evangelho para qualquer povo, qualquer cultura, qualquer idade. E nós temos que ter essa disposição para falar de Jesus como tem que ser falado, tanto para a criança quanto para o idoso. Todas as faixas etárias, todas as condições
sociais, qualquer nível acadêmico ou cultural. Você tem que estar pronta para falar de Jesus. Ah, mas se eu falar assim ou assado, as pessoas não vão aceitar. Pedro está falando para um público importante e eu não imagino que a linguagem dele seja erudita pelo que nós estamos lendo aqui. Muito simples. Na próxima meditação a gente vai ver aqui como foi o final desse sermão e Pedro nem consegue terminar de pregar. O que acontece, gente? Algo fantástico. Ele está pregando e o Espírito Santo desce. Imagina isso. Eu não tinha visto isso acontecer ainda. Normalmente, quando o pastor está pregando e falando do Espírito Santo, do batismo, né, ele tem que fazer um apelo para as pessoas virem à frente e ora, e fecha os olhos, e pensa em Deus, agora vai, agora. Não, Pedro está falando, ele nem falou ainda do batismo direito. E de repente, o Espírito Santo vem. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou parar aqui.